Queridos irmãos, abra comigo nesta manhã a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6 e o versículo de número 14. 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo de número 14, estas palavras do apóstolo Paulo, um comando do Senhor Jesus através do apóstolo: não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Meus amigos, o título da nossa meditação nesta manhã é No Mundo, mas não do mundo, ou a santificação da igreja pela separação do mundanismo, do erro e do pecado. Bem, nós retornamos ao nosso tema, nossa série de estudos sobre a igreja nesta manhã, e chegamos a este ponto onde devemos lidar com esse tema tão vital, porém tão negligenciado em nossos dias, um dia de pouquíssimo discernimento espiritual em tantas igrejas, em tantos líderes no meio evangélico. Nós queremos lidar, com este tema tão necessário, o tema da santificação da igreja e da vida cristã pela separação do erro, do pecado e do mundanismo. Mas, ao lidarmos com este tema, nós temos em vista a formação de nossa membresia, e nós temos visto aqui nossas considerações sobre a igreja do Senhor Jesus, o que é a igreja, o que vem a ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos também uma consideração, encontro passado, o que é uma igreja realmente reformada segundo a palavra de Deus. Nós percebemos que há muitas igrejas com o título de reformado, ou placas de reformados, mas parece que em nossos dias são realmente poucas as igrejas reformadas segundo a palavra de Deus, ou de acordo com os preceitos da palavra de Deus. Nós vimos também o que é adoração em espírito e em verdade, ou o modelo bíblico e o propósito para a adoração, o conteúdo e a forma da adoração do povo de Deus na casa de Deus. E nós somos educados pela palavra nestas coisas, e é tão importante, não é? Termos em nossa mente claro o que seja a igreja do Senhor, o que é a igreja, e como esta reunião do povo de Deus em adoração, e o que é aquilo realmente que agrada ao Senhor e que deve nos agradar e deve estar realmente conduzindo nossos encontros, o nosso serviço, o nosso culto ao nosso Deus, vidas voltadas ao Senhor. E nesta manhã, a necessidade e as bênçãos de sermos uma igreja separada do mundo, de suas doutrinas e métodos, do falso ensino e daquilo que a palavra de Deus chama de mundanismo. Bem, esse é o ensino da palavra de Deus sobre a separação da igreja, do comprometimento, da transigência espiritual. É uma doutrina, queridos, é uma daquelas grandes doutrinas entregues pelo Salvador ao seu povo. É uma doutrina que deve ser conhecida, compreendida para ser vivida, amada e defendida também. A doutrina da separação da igreja é uma doutrina que fala sobre a separação do povo de Deus do pecado e do erro, do falso ensino e do mundanismo. E essa é uma doutrina que nós encontramos em ambos os testamentos, Antigo e Novo Testamento. É um dos temas centrais, você perceberá isso. Do Antigo Testamento, você se recorda e sabe que um dos grandes problemas do povo de Deus na Antiguidade, Israel, foi o problema da idolatria. O problema de misturar-se com as nações que cercavam e adotar as suas ideias e os seus ídolos. Daí o grande chamado e comando que permeia as páginas do Antigo Testamento para Israel se afastar das nações, não se misturar com as nações, abandonar os ídolos das nações. Esse é o grande chamado para a separação no Antigo Testamento. A igreja do Senhor, representada no povo de Israel como figura, deveria estar à parte, separada do mundo em volta. Esse é o chamado à santificação. Esse é um chamado de Deus a sermos um povo, homens e mulheres salvos, uma igreja separada do mundanismo, uma igreja santa para um Deus santo. Isto é o tema da separação bíblica. Oh, amigos, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Isso significa separado do mundo, é claro, um tema que permeia também as páginas do Novo Testamento. E continuamente o Senhor está chamando o seu povo a separar-se do erro,
de falsos ensinos e do mundanismo. Separar-se do mundo, bem, não quer dizer isolado do mundo, em um monastério, em uma comunidade rural, sozinho, à parte, com suas roupas e tradições cristalizadas de 200 anos atrás, ou qualquer coisa do tipo. Não é esta a ideia de separar-se do mundo. Separar-se do mundo quer dizer, enquanto nós estamos seguindo pelo mundo em nossos compromissos, trabalho, etc., vivendo aqui, nos mantendo, significa não compartilhar com as tendências, com os modismos culturais e as práticas do mundo em volta. Por mundo, na palavra de Deus, marque isso, quer se dizer mundanismo, ou aquilo que o mundo produz que é anti-Deus, contra Deus, a respeito do que o apóstolo João, em sua primeira carta, diz que tudo aquilo que há no mundo, há como que um carimbo marcando mundanismo, concupiscência dos olhos, da carne, soberba da vida, sensualidade, vaidade. E o chamado da igreja e do crente à separação, é um chamado à separação não do mundo, mas do mundanismo que há no mundo. Assim é um chamado à separação de tudo aquilo que corrompe a fé e nos afasta do Senhor. E sobretudo, queridos, é um chamado a estarmos vitalmente interessados nas almas daqueles que não conhecem o Salvador. E sermos simpáticos para com pessoas não salvas e engajarmos elas com a mensagem do Evangelho. Você percebe? É um chamado negativo no sentido de subtração, de nos afastarmos do mundanismo, de rejeitarmos o mundanismo fora de nossas vidas. E é um chamado positivo ao serviço do Senhor, a nos engajarmos com as pessoas não salvas, trazendo o Evangelho a elas. E para isso nós precisamos de grande discernimento espiritual. Um dos grandes males da nossa geração evangélica é a imensa falta, se eu posso assim dizer, de discernimento espiritual. Nós vivemos em dias de pouquíssimo discernimento espiritual. E você encontra líderes, deixe-me fazer um parênteses aqui, isso é importante, que se tornaram bem conhecidos no meio reformado ou evangélico, que parecem ter pouco discernimento espiritual. Alguém me mandou um vídeo a respeito de um grande líder no meio presbiteriano, que está ali por lado do centro-oeste, respondendo perguntas. E às vezes você ouve pessoas que escreveram boas coisas no passado, e que proclamaram o Evangelho no passado, mas que em determinado momento começaram a mudar as suas diretrizes, não sei porquê, talvez para não ofenderem aqueles que compram seus livros, ou qualquer coisa do tipo. Eles começaram a mudar o seu discurso, ou talvez por ignorância da palavra de Deus em certas coisas. E neste vídeo, esse certo pastor, honrável pastor, crente em Jesus Cristo realmente, muito famoso no Brasil, ele estava respondendo a pergunta de um crente sobre a liberdade cristã. Esse não foi o único vídeo que eu vi a respeito, ou o único líder. E a pergunta é: pode o crente ouvir música mundana ou beber álcool? E ali você esperava uma resposta com discernimento bíblico na palavra de Deus, mas a resposta foi a seguinte: porque nós temos a liberdade cristã, essa doutrina da liberdade cristã, então eu posso fazer o que eu quero, contanto que eu não me torne um escravo dessas coisas. Eu posso fazer com moderação. Eu posso ouvir música do mundo com moderação. Veja um exemplo, aqui está uma música que diz: quando olhei a terra ardente, tal fogueira de São João. Não há malícia nessa música, realmente. Não há nenhuma malícia. Não há problema. Então, ouvindo isso, você pode ouvir música do mundo. Mas o termo mundo, o mundanismo, encompassa tudo aquilo que é contra Deus. E ao afirmar poder se ouvir música do mundo, sem discriminar tipos de música, você diz a um jovem cristão, uma pessoa nova convertida, que ele pode ir em qualquer extremo dessa escala daquilo que é mundanismo. Você não percebe a falta de discernimento baseado numa ideia errada sobre liberdade cristã? Porque eu tenho liberdade cristã, eu posso sim beber socialmente, mas ninguém sai da sociedade para beber, você sempre bebe dentro da sociedade. E ele esqueceu de dizer também que é uma tradição do povo de Deus a abstenção. Você percebe a falta de discernimento, além de usar uma doutrina de maneira errada, porque a doutrina da liberdade cristã não tem absolutamente nada a ver com fazer ou não fazer o que eu quero. A doutrina da liberdade cristã é uma doutrina que me ensina que eu sou livre do poder e do domínio do pecado, que eu sou livre de ter que cumprir a lei perfeitamente para ser salvo, porque Cristo já a cumpriu.
A doutrina da liberdade cristã quer dizer que eu tenho acesso livre ao trono da graça de Deus, sem o intermediador humano. Essa é a doutrina da liberdade cristã. Como alguém pode usar uma doutrina como essa agora, mudá-la e torcer e dizer eu tenho liberdade para fazer o que eu quero? Me lembro de um pastor me dar um exemplo sobre um intendente na igreja, que deveria se vestir de uma maneira formal e correta, e usar uma gravata e um terno. Ele disse assim: por causa da minha liberdade cristã, não quero usar gravata e nem terno. Mas o que isso tem qualquer coisa a ver com a doutrina da liberdade cristã? Que eu sou livre do domínio do pecado, eu tenho acesso a Deus. Você percebe como a falta de discernimento entre muitos líderes, eu não sei de uma maneira maliciosa ou não, tomam certos ensinos para fomentar e levar pessoas de volta àquilo que elas tinham abandonado ao conhecerem o Salvador e voltarem ao mundo. Se me fechar esse parêntese, então. Bem, separação bíblica é um princípio de separação do erro, de falsos ensinos e separação do mundanismo. E nós desejamos, nesse pouco tempo que nós temos, lidar com estes princípios. Oh, amigos, isso é sobre a glória e a virtude de nos mantermos longe de falsas doutrinas e do pecado e assumirmos uma postura realmente tradicional e histórica a favor da verdade e da santificação em nossas igrejas. Bem, deixe-me começar com a seguinte pergunta: separação, mas separação de quem? Nós temos visto que há 2 níveis de separação da igreja do mundo, isso é muito importante manter em mente. Há uma separação que tem sido chamada na história do cristianismo de uma separação primária, e há um outro tipo de separação que tem sido nomeado ou classificado como separação secundária. São 2 níveis de separação que nós temos que encarar ao nos afastarmos do erro, do pecado e do mundanismo. A primeira separação primária, é a separação de não evangélicos, todos aqueles grupos não cristãos, ou aqueles grupos que se dizem cristãos, mas que não baseiam seus ensinos na palavra de Deus. Isso inclui seitas e seus ensinos, a Igreja Católica Romana, o Espiritismo, grupos asiáticos que se dizem estar dentro desse escopo cristão, mas que não baseiam seu ensino simplesmente e solidamente na palavra de Deus. Nós não podemos dar a mão a esses grupos para nos juntar em uma campanha evangelística, ou convidá-los ao nosso púlpito para trazer a palavra de Deus. É esse o sentido de separação. Separação primária é esse primeiro nível de separação. É um afastamento de envolver-se como igreja, como crente, ou misturar-se com grupos religiosos, denominações ditas cristãs que são antagônicas à verdade da palavra de Deus, ou que não levantam a bandeira e defendem a fé. Porque não defender a fé, ou não proclamar as verdades da fé, é simplesmente ir contra ela. Porque se eu oculto, eu suprimo a verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou impedindo as pessoas de conhecer o que a palavra de Deus diz. Afastar-se de falsos mestres e seus seguidores, de suas doutrinas, e não usar os seus métodos, não se unir em supostos cultos ecumênicos interdenominacionais. Essa é chamada separação primária. Em termos de ministério, em termos de comunhão espiritual, é sobre isso que nós estamos falando. Nós não podemos nos unir em propósito, como igreja, a grupos ou a denominações para fazer a obra do Senhor juntos. E nós vamos ver o porquê isso em alguns minutos. Mas há um outro tipo de separação que tem sido chamada de separação secundária. E essa é a separação já dentro do arraial do povo de Deus. Nós não estamos falando de católicos romanos, nem espíritas, ou pagãos em geral, ou grupos ou religiões que se dizem cristãs, mas que não se baseiam na palavra. Essa é a separação primária. Mas na separação secundária, nós já voltamos o nosso olho para dentro do arraial do povo de Deus, meio evangélico, assim por dizer. E mesmo dentro do arraial evangélico, nós temos um comando da palavra de Deus a nos separar do erro, do pecado e do mundanismo. Essa é a separação secundária. Separar-se de evangélicos mundanos, separar-se de líderes e associações evangélicas protestantes que estão envolvidos com não evangélicos. Você percebe a necessidade desse discernimento? Separar-se de evangélicos mundanos ou associações que promovem o erro, convenções, denominações, em nossa associação para promover o evangelho.
E também separar-se daqueles que, embora não fazem, estão em associação com aqueles que o fazem. Separação de líderes evangélicos e igrejas que promovem condutas e ideias mundanas ou pecaminosas. E a cobiça e a ganância aberta. Os promotores da teologia da prosperidade, nós não podemos dar as mãos espiritualmente com igrejas assim para fazer a obra de Cristo Jesus. Esse é o chamado a separar-se do erro e do pecado, a não estarmos juntos debaixo de um mesmo guarda-chuva, isto é, em termos de proclamar o Evangelho, em termos de projeto, em termos de união. Nós não podemos fazer isso. Há líderes envolvidos em condutas morais danosas, crimes flagrantes. Nós não podemos estar de mão dadas com pessoas e líderes assim. Há pecados cometidos em nossos dias por líderes e pastores e supostos bispos, etc., que estão incluídas naquela lista de Paulo em 1 Coríntios 5:9, que representam os pecados de uma pessoa não convertida. Como jamais, como igreja local, nós poderíamos estender a mão direita de comunhão para fazer a obra de Cristo com pessoas que andam com um testemunho como esse. Há também aqueles promotores da música mundana dentro da igreja, que promovem abertamente um estilo e linguagem musical altamente mundana e trazem para as suas igrejas e para os seus ministérios. Como jamais nós poderíamos estender a mão direita de associação com grupos assim? Esse é o chamado à separação secundária. Há aqueles que usam ou que são usados pelo maligno para trazer para dentro de suas igrejas aquilo que é intrinsecamente do mundo onde o maligno reina. Então nós poderíamos nos unir a denominações, grupos, associações ou mesmo a uma igreja local que traz práticas. Queridos, essa é a separação secundária. Separação primária de religiões não cristãs ou daqueles que se dizem cristãos, mas não baseiam a sua fé e vida na palavra de Deus. Não é um cristianismo bíblico, talvez baseado em tradições supostas de algum líder X ou Y, mas não um cristianismo bíblico. E separação secundária dentro do arraial do povo de Deus, daqueles que dão mau testemunho, promovem ideias estranhas ou influenciam igrejas a trazerem o mundo e seus métodos para dentro. Bem, separar-se de que maneira? Nós já vimos o que é separação. Separar-se de quem? Mas separar-se de que maneira? Essa é uma separação que não se refere a separar-se de pessoas no âmbito secular. Não é uma separação secular, como não trabalhar na mesma firma, não comer no restaurante do fulano, não ir na escola de Beltrano, não prestar serviços àquele crente ou àquele outro, etc. Não é uma separação no âmbito secular, é uma separação no âmbito espiritual. Em ter comunhão espiritual ou compartilhar as tendências e os métodos e os modismos culturais e práticas de pessoas que desonram a palavra de Deus, de igrejas e grupos, não copiá-los em nossa igreja, não endossá-los, não chamá-los ou estarmos na mesma plataforma ecumênica do que eles. Deve haver uma separação clara e visível, uma mostra que nós reprovamos o que eles estão fazendo. Não está envolvido em cruzadas evangelísticas, esforços evangelísticos que reorganizam o movimento ecumênico, onde pessoas que têm dado um aberto mau testemunho estariam ali pregando coisas como essa. Não convidá-los a pregar em nossas igrejas, não participar de suas conferências, de seus acampamentos, de seus congressos, não promover seus materiais, dar a outras pessoas, passá-los para frente. Essa é a separação primária e secundária. É uma separação em termos espirituais e nós não podemos brincar com essas coisas. Bem, certamente nós devemos arrazoar com esses líderes e grupos. Certamente nós devemos tentar persuadi-los, instar a respeito do erro. Devemos urgir, e sempre com gentileza, e sempre com atitude correta. Mas nós não podemos ser vistos de mãos dadas com tais grupos em obras evangelísticas, nem em seus congressos, nem em seus shows, nem usando os seus métodos em nossas igrejas, nem os promovendo. Esse é o chamado à separação do erro, do pecado e do mundanismo. E quão desconhecido em nossa geração esse chamado não é? Quão desconhecido, queridos. Mas nós temos uma base bíblica tão clara e tão profunda, nos comandando a nos separar do erro. Eu gostaria de lidar agora com esses textos. 2 Coríntios capítulo 6 é o nosso primeiro texto nesta manhã.
E eu tentei colocar esses textos numa ordem que a gente não precisa ficar indo para frente e voltando como um ping-pong, mas tentar seguir um após o outro. Não vamos conseguir lidar com todos os textos, mas estão todos aqui. O primeiro deles é 2 Coríntios, então capítulo 6, e o versículo número 14 a 17. Ouça essas palavras, esse é um texto, observe, sobre separação primária. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais, diz o apóstolo, a um jugo desigual com os infiéis. Infiéis, pessoas realmente não salvas. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deixa-me parar por aqui. O versículo 14 ao versículo 17, você percebe pelo contexto, que ele tem uma exortação primária ao casamento. Essa é a exortação primária. Paulo está dizendo aqui que um crente verdadeiro em Jesus, um irmão, não deve de maneira alguma buscar casar-se na corte com uma pessoa não salva. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Prender-se, aliar-se em um contrato de casamento, uma sociedade, estar juntos com uma pessoa não salva. Esse é o contexto primário. Mas, obviamente, o princípio vai para além do casamento, porque Paulo está escrevendo à igreja, e não uma pessoa individualmente. Paulo escreve à igreja, isso é muito importante perceber. O vocábulo aqui neste versículo 17, apartai-vos, por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. É muito interessante, porque é um vocábulo que no original estabelece um limite, uma linha divisória. A nossa palavra, por exemplo, deixa-me ilustrar isso, a palavra que nós temos em português, horizonte, vem dessa palavra grega. Você vê a linha do horizonte e ela estabelece uma divisão entre esse lado e o outro lado. Essa é da palavra apartai-vos aqui. Horizonte é uma linha que demarca um limite. E separar aqui está no sentido de que um limite deve ser colocado entre o crente, a igreja, e o infiel, e o mundo, e o mundanismo. Nós não podemos trazer para a nossa vida as coisas que são intrinsecamente do mundo. Deve haver um limite que separe do outro lado o mundo, do lado de cá a igreja do Senhor Jesus Cristo, uma vida cristã santificada, separado no mesmo sentido, de um limite que é colocado e jamais pode ser ultrapassado. Falsos líderes, por mais bacanas e sorridentes e cheios de oratória que sejam, e os seus ensinos, e os seus métodos, e as suas ideias devem estar do outro lado do limite da vida cristã e da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não devem estar no mesmo campo do povo de Deus, não pode estar dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa ideia de estabelecer-se um limite que não deve ser transigido, fora do nosso horizonte. Apartai-vos, diz o Senhor, coloque para fora, deixe fora do limite da igreja, fora do limite da sua vida. E nesse versículo 14, Paulo ele começa a usar algumas analogias que são muito poderosas. Você já percebeu que nos escritos de Paulo ele sempre usa metáforas, não é figuras, isso é para o nosso ensino. Mas aqui há algumas analogias ou figuras muito poderosas. Você vai perceber que ele está falando de algo muito extremado. Ele fala sobre algo muito extremado em sua metáfora para mostrar que isso encompassa todas as possibilidades. Ele chega no final da vara, lá no cantinho. Ele encompassa tudo. Ele vai usar algumas metáforas muito poderosas aqui. No versículo 14, ele fala sobre jugo desigual, justiça com injustiça. É impossível justiça e injustiça andarem juntos, luz e trevas. Você percebe? Não há como luz e trevas estarem misturados, óleo e água. Se a sombra começa a entrar na luz, ela deixa de ser luz, ela vira trevas. Elas estão separadas. Então ele começa a usar ilustrações bem definidas, bem poderosas e bem claras. E no versículo 14, ele fala sobre tais associações entre salvos e não salvos, como, veja, um jugo desigual. Talvez alguns não conheçam o significado da palavra jugo, mas se você nasceu no interior, ou vai de vez em quando, você sabe o que é o jugo. O jugo
É aquela madeira, não é? Aquele peso que é colocado sobre o pescoço do animal, e daquele peso é puxado a carroça, o arado. Esse é o jugo. E ter um jugo desigual, ou se envolver em um jugo desigual, quer dizer a seguinte coisa: veja a ilustração, todo judeu sabia disso, todo camponês sabe disso, uma sociedade agrária, não é? Você não coloca um touro potente, forte, debaixo da mesma madeira, do mesmo jugo, que uma mula, ou que um cabrito. É desigual. Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, um vai para frente, outro vai para o lado. Não vai funcionar, o serviço não vai ser feito, não vai haver acordo. Essa é a ideia: não vos prendeis, colocar debaixo de um contrato, de uma direção, de uma associação, a um jugo desigual. Vocês não vão conseguir cumprir o mesmo propósito. Qual é o propósito desses dois animais que Paulo está ilustrando? Arar o campo, puxar o arado. Mas a mula não vai conseguir, ela vai puxar para um lado e o touro para outro. Essa é a ideia no casamento. Um crente não deve buscar uma pessoa não salva. Por quê? Porque são mundos diferentes. O crente vive para a glória de Deus, para agradá-lo e servi-lo. O não crente, por mais simpático, inteligente, capaz que seja, vive para este mundo e vai buscar o seu prazer nesta vida. Eles não vão conseguir servir a Deus juntos. Essa é a ideia aqui inicial para o casamento. O jugo é o vínculo de serviço, não é? Eles estão unidos ali para um serviço. Jamais nós devemos nos encontrar debaixo do mesmo jugo ou serviço espiritual, religioso, com falsos líderes e com falsos métodos. Essa é a ideia. Nós não podemos nos associar para puxar essa carruagem, para servir a Cristo, para edificar a igreja, para alcançar almas, estando em um jugo desigual com pessoas que trazem o mundo para dentro da igreja. Essa é a ideia do apóstolo Paulo aqui. Nós não podemos nos assentar em seus comitês, participar de suas associações, juntar forças em seus esforços evangelísticos, em suas marchas para Jesus, o que quer que seja, do ponto de vista divino. Nós não podemos atribuir um reconhecimento espiritual a esses líderes, nem a seus ensinos, nem aos seus métodos. Nós não podemos classificá-los como bíblicos, como agradáveis a Deus. Paulo usa do absurdo aqui, você percebe, é impossível fazer isso, seria ignorante, seria errado, a luz não pode misturar-se com as trevas, você não pode colocar um touro junto com a mula debaixo do mesmo jogo. E assim você não pode ser membro de uma igreja ou denominação ou associação onde há antagonismo ao Evangelho, onde práticas mundanas ou aquilo que o mundo busca, a ganância, a vaidade, a sensualidade, são promovidos ali. São propagados ali, você não pode estar naquele meio, você deve estar fora. E essas coisas não podem entrar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Bem, deixe-me tentar fazer uma pequena exceção aqui, porque nós precisamos, sem dúvida, sermos compassivos e demonstrar interesse por aquelas pessoas que estão no laço do erro. E fazer uma diferenciação entre aquelas pessoas que promovem o erro e aquelas pessoas que estão no laço do erro. Judas, por exemplo, fala ou adverte a crentes a respeito de falsos cristãos, ali em Judas versículo 23, mas ele também fala sobre demonstrar apreço ou interesse por aqueles que estão enlaçados. Ele salienta que alguns poderão ser salvos, e essa deve ser a nossa atitude. A ordem da palavra de Deus é que nós alcancemos aquelas pessoas que não conhecem a Cristo como pessoas que estão fora do Evangelho e demonstrar simpatia e tentar arguir com elas a respeito do seu erro. Mas perceba isso, porque nós temos um chamado à separação, nós nunca devemos dizer a elas, ao seu método, à sua convenção, à sua denominação, coisas, ou realizar gestos que pareça bajular ou que pareça dignificar ou reconhecer a sua falsa doutrina. Quando nós tentamos ajudar uma pessoa que está no erro, porque nós temos um chamado à santificação e a defender a verdade, nós não podemos indicar em nossas palavras, em nosso gesto, dizer coisas que parecem dignificar o erro. E essa é a falta de discernimento de muitos líderes. Eles se encontram no meio anticristão, eles dão a mão a pessoas que parecem não ser salvas, que promovem todo tipo de erro, porque na mente deles eles têm o intuito de ganhá-las. Mas sabe o que eles estão fazendo para toda a plateia que está observando seus vídeos? Eles estão dizendo que está tudo bem dar a mão ao erro.
Nós não podemos dignificar a heresia ou estender a mão direita de comunhão àqueles que estão agindo dessa maneira. Em nossa conversa particular, ao nos encontrarmos num café com eles, nós temos que mostrar simpatia para aqueles que estão no laço e resistir àqueles que promovem o erro. Você percebe a diferença? Há aqueles que escrevem, que produzem material, que falam, que ensinam, e que estão promovendo, aquilo que é contrário à palavra de Deus, e a esses nós devemos resistir. E há aqueles que, por ignorância da palavra de Deus, ou porque são dominados por sentimentos mais do que pela verdade da palavra de Deus, estão debaixo desse laço do erro. A essas pessoas nós devemos mostrar grande paciência e condescendência para auxiliá-los, mas nunca fazer ou agir de uma maneira que nós estivéssemos dignificando o erro ao que elas pertencem. Essa é uma atitude de maturidade e seriedade. Nosso desejo, acima de tudo, é manter a verdade em pé, enquanto nós demonstramos alguma simpatia realmente por aqueles que estão enlaçados, mas nunca transigir a verdade e nunca indicar que seus caminhos bíblicos ou corretos. É necessário grande discernimento espiritual para isso. Bem, amigos, a ordem da palavra de Deus é que nos mantenhamos firmes e nos mantenhamos separados em nossa atitude de tudo aquilo que demonstra o mundo ou o mundanismo na igreja e em nossas vidas. Um segundo texto é 2 Coríntios capítulo 6 e versículo de número 3. 2 Coríntios 6, ainda no capítulo 6, versículo 3 agora. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Paulo fala sobre escândalos ou ofensas. Escândalos no original refere-se ao tropeço. O escândalo, você sabe, perceberá isso, é sempre uma pedra de tropeço. Um escândalo entre o povo de Deus se torna um tropeço para o mais fraco na fé. É por isso que o termo no original grego é tropeço, não colocando um tropeço por um mau testemunho no caminho de ninguém. Escândalos em comportamento ou conduta, avareza aberta, cobiça aberta, um estilo de vida luxurioso e ostentoso de propósito, ou mesmo pessoas com linguagem baixas e vis ao pregarem a palavra de Deus. Isso é um escândalo. Idolatrização de líderes evangélicos, intrigas e fofocas e partidos sendo promovidos, são escândalos, segundo a palavra de Deus. Ofensas em qualquer coisa em que o ministério do Evangelho seja manchado e as pessoas se afastem da palavra de Deus ou dos caminhos da verdade. Em outras palavras, nós não colocamos obstáculos por um mau testemunho no caminho de ninguém, de modo que ninguém caia por nossa causa. Não dando, diz o apóstolo Paulo, escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. É muito importante pensarmos sobre isso. Ofensas várias. Nós não podemos permitir em nosso culto a Deus nada, em comportamento, em atitudes ou palavras, ou em nosso serviço ao Senhor, conforme nós pregamos o Evangelho, que desacredite ao mesmo tempo o Evangelho, ou que negue a Deus, ou que traga vexame à santidade de Deus. Esses são escândalos. E quantos escândalos há no meio evangélico em nossos dias, não é? E quanto o caminho da verdade tem sido desprezado pelos incrédulos em toda parte, com brincadeiras e chacotas por meio de escândalos. Nós devemos nos afastar desses grupos, denominações, pessoas e líderes que põem uma pedra de tropeço no caminho de outras pessoas. São escândalos morais. Líderes que se casam e se divorciam, e se casam e se divorciam, por motivos não bíblicos. Imoralidade aberta, adultério, tantas coisas gritantes e chocantes que no mundo não salvo são praticadas por pessoas que se entregaram à impiedade e que são condenadas mesmo por pessoas não salvas. Esse extremo agora é encontrado dentro da igreja e muitas vezes mantido ali por anos e anos debaixo da desculpa do não toque nisso, não fale isso, o amor cobre tudo, o amor isso e o amor aquilo. A nosso chamado primeiro, queridos, é mantermos as nossas vidas
em santificação para a glória de um Deus Santo e a sua igreja. E não nos misturarmos. É por isso que o Senhor trouxe a disciplina à igreja do Senhor Jesus. Mas esse é um outro tema para estudarmos. Escândalos em comportamentos pessoais como crentes, de uma vida na semana ou em casa que não coaduna com o nosso testemunho pessoal. Esses são escândalos ou tropeços colocados diante dos olhos do mundo para que detestem o Evangelho. Veja Romanos capítulo 16, versículo de número 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis, no original é marque, tome nota. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Poderia ser mais claro, queridos? Veja o versículo 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus, mas ao seu ventre, seu desejo, seu interesse, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Notá-los, evitá-los, rogo-vos, diz Paulo, versículo 17, que noteis os que promovem dissensões contra a doutrina, escândalos, e desviai-vos dele. Você o vê, você observa o que ele está fazendo ou ensinando e você se desvia dele, do seu material, dos seus vídeos, você não passa para ninguém, ainda que tenha uma gota de verdade ali, você se desvia. Esse é um comando da palavra de Deus, é um chamado à separação do erro. Note e evite. Agora deixe-me perguntar, será que este comando do Espírito Santo na palavra de Deus tem sido obedecido? Quando crentes vão às suas reuniões, quando crentes compram seus livros, ou vendem suas livrarias, ou os passam para frente, não nos enganemos a nós mesmos. Ou sentam-se semanalmente diante da tela, do computador ou da televisão, dando ibope a tais líderes e dizendo, que coisa, é interessante, mas que feio, deixa eu ver o próximo vídeo dele. Será que esse comando tem sido cumprido? Eu creio que não. Mas ouça essas palavras: e rogo-vos, irmãos, coração do apóstolo, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, e apartai-vos, desviai-vos dele. 2 Tessalonicenses capítulo 3, agora, o versículo de número 6. 2 Tessalonicenses 3, 6. Mando-vos, são comando do apóstolo. Porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para mostrar a autoridade do comando, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebeu. Esse não foi um comando apenas para o primeiro século. Isso foi preservado pelo Espírito Santo para todos os séculos, até o final dos tempos. Mando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Essa é uma separação primária e secundária aqui. Pessoas que ensinam outra coisa e não a verdade, separação primária. Mas veja aqui, esse versículo se aplica a irmãos. Ele está dizendo a crentes. Ele está dizendo, mando-vos, porém, com a autoridade do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão, crente, irmã. Isso é dentro do arraial do povo de Deus, que não obedecem esse comando de separação, de separar-se daqueles que dão mau testemunho. Veja, queridos, Paulo está falando sobre um crente verdadeiro, alguém que nasceu de novo, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Ele usa o termo irmão, não associado, não visitante, um verdadeiro irmão. O significado disso é este: que se há um crente no Evangelho, mas ele é desobediente, ela é desobediente ao Senhor e tem comunhão com líderes e grupos e se alimenta dessas coisas que negam a verdade da fé e os promove e os passa para frente, e se envolve e coopera com denominações não evangélicas ou evangélicas que torcem o Evangelho e reconhece esses líderes, reconhece esses movimentos e os promove, os passa para frente.
Então ela também deve ser evitada por um crente. Esse é um comando do Senhor. E aqui está a autoridade do Senhor, e nós não brincamos com comandos como este. Não podemos trabalhar em questões espirituais com esse líder, com este grupo, com aquela igreja. Tal pessoa está em um estado de desobediência aberta e cínica contra a palavra de Deus. Nós não podemos estender a mão direita de comunhão, de ouvir seu material, de passar para frente, de dar ibope. Veja o versículo com muita calma. Tal pessoa é um crente aqui. Mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebeu. Que tradição é essa? É a mesma que está aqui nas páginas do Novo Testamento registradas para você e para mim. Aquelas coisas que ele recebeu do Senhor e que também vos entregou, sobre o culto, sobre a adoração, sobre a salvação, sobre a maneira como nos portar e andar entre o povo de Deus. Mas embora reconhecendo-o como um crente, reconhecendo ela, ele, aquele líder, aquele irmão da igreja como um crente, nós não podemos cooperar juntos no reino de Deus com tal pessoa, porque tal pessoa está em aberta desobediência contra o comando bíblico de separação, de não trazer o mundo para dentro da igreja, de não perverter o evangelho. Essa separação secundária, ela já é um tanto mais complexa do que a primária, não é? De que pessoas que não creem em Salvador. E nós precisamos diferenciar cada caso. Nós devemos ser cuidadosos, e não desaprovar pessoas sem uma apreciação de suas circunstâncias, é claro. Nós devemos defender a fé, mas nós devemos apreciar as circunstâncias em que as pessoas estão. Na separação primária, ou melhor, secundária, nós devemos ter em mente pessoas obstinadas que rejeitam o mandamento do Senhor. Dessas pessoas nós não podemos nos misturar e ter comunhão no serviço do Senhor. Não podemos sair juntos para evangelizar ou nos envolver em algum objetivo. Lembre-se do exemplo do jugo, não podemos estar debaixo da mesma associação para um serviço com tais pessoas. Deixe-me dar um exemplo. Aqui está um crente em Jesus Cristo, em uma denominação apóstata, uma igreja local apóstata. Mas esse crente de verdade, ele foi salvo, ele endossa e promove os ensinos deste líder, daquele grupo. Nós não podemos ter comunhão espiritual com esta pessoa. Nós não podemos ter comunhão espiritual, trabalhar juntos espiritualmente com tal pessoa. Mas aqui está um outro crente, verdadeiro crente, está também dentro de uma denominação, associação, uma igreja local apóstata. Mas esse crente, ele reprova aquele ensino dessa denominação, dessa associação, dessa convenção. Esse crente não endossa o ensino, e ele insta com os líderes, com o pregador, com o pastor dessa igreja ou associação, que se arrependa, que se reforme, ele mostra o que a palavra de Deus diz. Em casos como esse, nós temos que ter alguma simpatia com este crente. Bem, nós não podemos convidá-lo, obviamente, para vir pregar em nossa igreja, ou se juntar ao nosso trabalho. Nós devemos manter uma distância saudável, mas nós devemos ter uma certa simpatia para ajudá-lo, ainda embora a atitude desse crente seja nécia. Porque se ele está no meio em que ele discorda e não concorda e combate, o que é que ele está fazendo ali? O comando do Senhor é sair do meio dele e meio povo. Então nós percebemos que é um crente um tanto imaturo, embora salvo, que ele vê o erro ali, condena e continua falando, mas isso acontece aqui. Então você tem uma certa comunhão com essa pessoa para auxiliá-lo, para tentar chamá-la para fora desse meio e ajudá-la. Assim deve haver discernimento na separação secundária. Nós não saímos com um cacetete dos guardas do templo mandando na cabeça de todo mundo. Se a pessoa entra por aqui crendo em línguas estranhas, nós não saímos lançando a pessoa fora. Nós esperamos que ela se sente e ouça a palavra e creia. Ela por si mesma irá sair no momento que ela for confrontada com a verdade e se manter no erro. Mas o filtro da verdade será continuamente pregado para trazer pessoas para dentro e manter no limite do lado de fora aqueles que são insinceros na fé e que rejeitam a palavra de Deus. Ó, queridos, verdade
enquanto nós mantemos a simpatia para ajudar as pessoas, nós nos mantemos firmes para não coadunar ou dizer ou fazer nada que exalte e promova o erro da pessoa. É um chamado à maturidade e à seriedade cristã. É um grande chamado. Há graus de ofensas, e nesse caso nós queremos ser justos com cada pessoa individualmente em nossa atitude. 1 Timóteo 6,3. Precisamos correr para o final, mas esse é um outro texto tremendo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3. Paulo diz: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, etc. Há um comando aqui de separação. Você percebe como nós estamos construindo a doutrina que já existe aqui, separando os textos que mostram que essa é uma doutrina na palavra de Deus. É um comando real, não é opcional, mas é o desejo e o comando do nosso Salvador, a separação do erro. Refere-se à separação primária e secundária nesse texto. Cuidando, ele diz, que ganho seja piedade. Ele vai dizer no próximo versículo. No versículo 5, apartai-vos de tais perseveras, perversas contendas de homens corruptos de entendimento, não conhecem a Bíblia, brincam com a palavra, separam um versículo do texto, são perversos, isso quer dizer, corrompidos no entendimento, privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade, apartai-vos de tal. A ideia aqui é o seguinte: cuidando que ganho seja piedade. Eles cuidam ou entendem que riqueza, que saúde física, que se dar bem na vida é um sinal da bênção de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Eles cuidam que prosperidade física, material, é um sinal de que Deus está abençoando. Outro dia nós ouvimos um grande líder que construiu um templo aí de Herodes, aqui no Brás, porque é uma cópia do templo de Herodes e não de Salomão, ninguém tem a cópia do templo de Salomão. Ele disse assim: por que Deus permite toda essa maravilha aqui, apontando para o templo? É porque Ele está conosco, irmãos, cuidando, diz o apóstolo, que ganho e prosperidade seja sinal da bênção de Deus. Mas Lutero já disse uma vez que aquele que Deus intenta destruir, Ele deixa que brinque com sua palavra. Será que nós conhecemos o Deus a quem nós servimos? Será que nós reconhecemos que o maligno também é quem opera através do erro e da falsidade? Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Que pregar por sucesso material e físico seja verdadeira piedade. Há um comando para separar-se de tais pessoas e não se associar com tais pessoas. Deixe-me dar outro exemplo. Há certos líderes que se colocam bem no meio, bem em cima do muro. Eles são muito malabaristas nas suas palavras, no seu escrito. Eles não pulam para um lado, eles não pulam para o outro, porque eles não querem agradar ninguém, porque eles querem manter o seu nome, os seus livros, etc, etc. E você observa eles pregando às vezes, e você vê, mas ele não ofende a ninguém. Tem alguma coisa errada, ninguém está ofendido com essa mensagem, nem quem é a favor, nem quem é contra. Todo mundo está tranquilo. Como as crianças diziam, não é? Não cheira, etc. Você percebe a malignidade de tal atitude? Quando eu não declaro com clareza a palavra de Deus, eu corrompo a verdade, eu transijo a verdade. E eu estou dizendo, embora em silêncio, que está muito bem tudo isso. Dos tais, separai-vos. Não compre seus livros. Não ouça suas mensagens. Não envie um amigo. Isso é apartar-se do erro. Será que eles estão com medo da perseguição que virá? Esse é o comando da palavra de Deus. Seus ensinos e práticas são desagradáveis aos olhos do Senhor.
Porque se você, diz o Senhor Jesus Cristo, não ajunta com Ele e não constrói com Ele, o que você está fazendo é separar, é dividir a verdade. Não há como permanecermos em dois campos ao mesmo tempo. Os grandes inimigos do povo de Israel, alguém disse uma vez, usando um termo em inglês, na verdade, que é difícil traduzir, não eram os filisteus, os cananeus, os heteus e os heveus, e usando o termo em inglês, perdoe-me isso, a finalização, o sufixo é sempre it, não é? Ele disse, os in-betweenites, aqueles que não estão nem lá nem cá, os meio termos, não os heveus, não os heteus, mas aqueles que não se decideus, se eu posso traduzir dessa maneira. Esses são os grandes inimigos. Eles não parecem levantar a bandeira da verdade, eles não parecem combater o erro. Então eles pegam uma questão que não está afetando a igreja hoje de uma maneira clara e direta, eles começam a lutar grandemente, valorosamente contra essa questão. Mas Lutero já dizia também que se ele lutasse com todas as bandeiras que se levantaram contra a igreja do passado, e não atacar ou lutar contra aquela que está atacando a igreja hoje, ele não fez bem algum para a igreja. E às vezes você ouve conferências sobre o Espírito Santo, que tem uma tremenda, onde nada é falado sobre os erros do pentecostalismo, ou sobre a teologia da prosperidade. Em que situação nós nos encontramos, queridos? Que dias maus nós vivemos. Tito capítulo 3, versículo 10, e nós corremos para o final. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, o termo grego é mais forte, é rejeita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Está em vista a separação primária e secundária neste versículo. Herege vem de uma palavra grega, cujo significado é literalmente faccioso. Ao homem herege, ao homem faccioso. Sabe o que é uma pessoa facciosa? É alguém que escolhe uma opinião contrária ao ensino prevalente, à doutrina prevalente da palavra de Deus, amada e vivida pelo povo de Deus ao longo da história. Isso é um faccioso. É alguém que escolhe para si mesmo a sua posição doutrinária, aquilo que ele crê. A palavra de Deus não é a autoridade desse indivíduo, dessa pessoa. É uma pessoa facciosa. Essa pessoa, esse homem, essa mulher, constrói a sua fé, a sua crença, como alguém que escolhe uma salada no restaurante. Eu prefiro esse verdinho aqui, isso aqui eu não gosto. Eu escolho isso aqui na minha vida cristã. Essa doutrina do dia do Senhor não me agrada. Essa outra doutrina não me agrada. Eu faço o que eu quero com a minha vida cristã. Essa é uma pessoa facciosa. Naquilo que mais lhe atrai, naquilo que é mais plausível, mais confortável. A palavra de Deus não é a sua autoridade, não é obediente, não se submete ao comando da palavra de Deus, à autoridade da Escritura. Diz crer na palavra de Deus, mas escolhe aquilo que crê. Essa é uma pessoa facciosa. É um liberal, em outras palavras. Essa é a essência do liberalismo. Você não pode operar, coadunar espiritualmente com pessoas facciosas. Há tantos exemplos na palavra de Deus. Eu devo me resumir aqui. Você pode ler em casa 1 João 4:1, os textos que dão base a essa doutrina. 2 João 6-11, também 1 Coríntios 5, de 9 a 13, também Gálatas capítulo 1, versículo 8, e também Efésios capítulo 5, versículo 11. São todos esses textos que mostram a necessidade e o comando da separação primária e secundária, separação do erro, de falsos ensinos e do mundanismo. Deixe-me agora concluir falando sobre a separação do pecado e as bases para a separação do mundo. Lá em João capítulo 15, versículo 19, eu não voltarei pelo tempo, mas você pode ler ali. Nós temos o ensino do Senhor Jesus Cristo sobre esse tema. E o ensino do Senhor Jesus Cristo é que há sempre uma barreira entre o crente e o mundo. Essa linha divisória deve estar ali visível. Aquilo que é mundano e aquilo que pertence ao povo de Deus. Mas em nossa geração essa linha é tão porosa que você quase não vê isso nas igrejas. Tem sido apagada dentro das igrejas de Cristo. Mas há uma barreira. E nós não podemos compartilhar daqueles aspectos pecaminosos da cultura em volta ou trazê-los para dentro da igreja. Romanos capítulo 12 também, versículo de 1 a 2. Você vê ali que é um grande golfo de separação entre a igreja e o mundo. Mas é inacreditável
que nós vemos igrejas evangélicas supostamente reformadas em nossos dias, emprestando da cultura do mundo e dos meios e do método decadente do mundo e trazendo para dentro da igreja, supostamente para alcançar mais pessoas. Música de estilo mundano, coreografia, evangelismo show, artistas, fantoches, crentes se alimentando do estilo do mundo de viver, supostamente imaginando que podem influenciar o mundo sendo mundano. Romanos 16, 17, ele fala sobre escândalos, não é? Armadilhas, tropeços. E hoje isso inclui pessoas que trazem para dentro da igreja o mundanismo. São armadilhas e tropeços tais pessoas. Elas colocam um tropeço na frente de um crente, trazem o rock, o pop, todo tipo de linguagem musical, de modo que jovens, novos convertidos, já não mais conhecem a distinção entre o que é apropriado para o culto dirigido a um Deus Santo e aquilo que não é apropriado. Que crueldade um novo crente, não é? Uma pessoa que virou as suas costas para toda aquela linguagem decadente do mundo e vem para a igreja com um instinto para a santificação dado pelo Espírito, na conversão, e o que ele encontra lá dentro, tudo aquilo que ele lançou fora para a sua vida. Que crueldade sobre os novos crentes. Eles estão confusos, porque eles vêm sendo aprovados em suas igrejas aquilo que eles abandonaram, aquilo que eles deixaram para trás, no estilo de vida, de música, de entretenimento, que eles se divorciaram ao entregarem as suas vidas ao Salvador. São tropeços tais líderes e tais igrejas no meio do povo de Deus. Daí a vital e urgente necessidade de separação. Deixe-me responder apenas alguns poucos argumentos, eu peço a sua paciência, que tem sido utilizado para combater a separação do erro. Muitos crentes em nossos dias, crentes sinceros realmente, têm sido persuadidos por líderes evangélicos a rejeitarem o comando à separação primária, mas sobretudo a separação secundária de evangélicos e líderes que promovem o erro devido a certos argumentos que são apresentados por aí. É interessante observar a astúcia de alguns líderes e a falta de discernimento de muitos crentes. O primeiro argumento que eu tenho visto, ser anunciado por tantas pessoas e repetidos, alguém inventou isso aí, alguém começou a repetir daí para frente, é o seguinte, que o crente, alguns dizem, ele precisa, esse é o argumento da igreja emergente que já chegou no Brasil. O crente, ele precisa entrar no mundo, ele precisa estar imerso no mundo para poder entender a mentalidade do mundano e alcançá-lo. Uau! Faz sentido, não é? Faz sentido. Raciocina bem, não é? Você precisa estar no mundo, se envolver com o mundano. Mas, queridos, esse é um argumento que deve ter partido da mente de, talvez, me desculpe, de um presbiteriano. São nossos primos na fé, nós amamos eles, mas talvez de alguém que nasceu numa igreja, foi trazido para a igreja pelo batismo, foi para a escola cristã, para a universidade cristã, trabalhou numa faculdade ou num departamento que só tem crente, ele não conhece o mundo. Mas você e eu sabemos o que é o mundo, porque nós éramos mundanos e nós vivíamos no mundo, nós não precisamos agora nos imergir no mundo. Nós vivíamos na malícia e na mentira, e no erro, e na vaidade, e na ganância, e na fofoca, e na maledicência. Você precisa entrar no mundo para conhecer o mundo. Que argumento horrível e péssimo. E há pessoas que são levadas a trazer o rock and roll e todo estilo de coisas para dentro da igreja para atrair o mundo e ser como mundano. Há pessoas que chegam a dizer, eu preciso ir a um bar e ali beber, evangelizar as pessoas. Mas você não vai fazer isso de uma maneira consistente. Eu me lembro de alguém na Inglaterra que tentou fazer isso. Era um crente sincero. Ele tentava fazer isso da maneira bíblica. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele foi chutado do bar. É claro. Porque se você vai pregar a palavra no bar, você vai ser chutado dali. Se você consegue permanecer ali, é porque você se tornou um deles. Você não percebe a falácia de um argumento como esse. Trazer o mundo para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Há outro argumento que diz, a nossa associação com não evangélicos católicos, espíritas, ou com evangélicos transigentes, oferece uma grande oportunidade para a evangelização. Esse é o grande argumento de Billy Graham e John Stott, e muitos aqui no Brasil, não é? Dizem que não há nada de errado em unir forças ecumênicas se a união atrai pessoas. Essa é uma grande oportunidade. Você faz uma cruzada, dá a mão para um católico, para um testemunho de Jeová, e cada um traz os seus amigos para ali. Mas isso se fundamenta na ideia de que os fins justificam os meios.
e que os resultados são mais importantes do que a pureza do método e a fidelidade à palavra de Deus. Esse é um raciocínio de uma geração perversa e desobediente à palavra de Deus. Portanto, admite-se que se um líder religioso atrai muitas pessoas à sua igreja, isso é chamado de ganhar almas hoje em dia, Deus está com ele. Mas a Bíblia condena a atitude que diz: façamos males para que venham bens. Será que nós temos sido presos a argumentos como esses de tais líderes? Certamente, meus queridos irmãos, pela graça de Deus, Ele às vezes continua a usar por algum tempo breve o seu povo, ainda que este faça o mal. Nós vemos isso no exemplo do povo de Israel. Mas Deus salva pessoas não por causa dos erros do seu povo, mas apesar de seus erros. Tantas pessoas foram atraídas para Cristo mesmo no meio neopentecostal, não por causa dos métodos deles, mas apesar dos métodos deles. Você se lembra de Moisés no deserto, Deus comandando ele: Moisés, toca na rocha. O que ele fez? Ele deu uma lambada naquela rocha. Mas Deus cumpriu o que ele disse, e a água saiu, o povo foi alimentado. Mas você se recorda das consequências sobre Moisés: tu contemplarás a terra e não entrarás. Quantas bênçãos espirituais nós perdemos ao transigir a vontade de Deus. Será que Deus precisa da nossa astúcia para salvar almas? E santificar a sua igreja, edificar a sua igreja? Há tantos outros argumentos, né? Um deles está em 2 João 7, eles dizem: veja, a Bíblia ensina que uma pessoa somente precisa crer na deidade, na encarnação do Senhor Jesus Cristo. 2 João 7. Qualquer pessoa que crê na encarnação de Cristo, nós podemos dar as mãos a ele. Mas um católico também crê na encarnação de Cristo. E um espírita também. Será que esse é um argumento digno para nos unirmos às pessoas que transigem a verdade em tais movimentos? A Bíblia nos chama a separação. E crer na encarnação de Cristo, queridos, como João nos diz, também crer significa crer em tudo aquilo que ele ensinou. Significa crer no comando, a separação também. Só crer que ele veio em carne e o que ele ensinou é verdadeiro nesse mundo. Há um outro: separação constitui-se o pecado da divisão. Nós ouvimos isso muito hoje em dia, não é? Vocês que querem se separar do erro, separar-se de outros grupos é errado, eles dizem, porque o pecado da divisão, isso é condenado lá em 1 Coríntios 1,10, onde Paulo ordena: não haja entre vós divisões. É verdade. Mas nós temos que perguntar a esses promotores de tais argumentos: será que Paulo, o apóstolo, ele se mostrou unido com os judaizantes? É verdade? Ou com outro líder incrédulo? Certamente que não. Não é sobre isso que ele está falando aqui. Divisão nesse texto se refere a toda forma de cisão injustificável dentro da igreja local. Aqueles que promovem cisões injustificáveis, tais como aquelas divisões que são causadas por crentes por contas de discórdias insignificantes, porque fulano falou isso, eu entendi aquilo, ou por causa de um temperamento carnal, um espírito de não perdoar, de orgulho, de ciúmes, de falta de verdadeiro amor e respeito. Refere-se a divisões dentro de uma igreja local, cisões que são causadas por atitudes duras e resistentes dessa maneira. Mas separar-se e afastar-se do erro e do pecado não é pecado de divisão. É a virtude da obediência e algo vital para a proteção da igreja e de um crente. Deixa eu trazer mais um penúltimo argumento. O Senhor Jesus, eles dizem lá em João capítulo 17, versículo 21, orou pela união entre os cristãos e não pela separação. Assim é correto operarmos juntos com qualquer pessoa, qualquer grupo denominacional que declara ser cristão. Jesus Cristo rogou ao Pai que todos fossem um. Você ouve muito isso hoje, não é? Meus irmãos, vamos dar as mãos entre grupos denominacionais para ter uma só igreja, para que a oração do Senhor Jesus Cristo seja cumprida. Mas que blasfêmia! Você imagina que alguma oração do Senhor Jesus Cristo não foi respondida ainda? De Deus, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santa Trindade, que ele tinha orado e a sua oração não fora respondida pelo Pai, e que a sua oração para ser respondida depende de uma ação de seres humanos em se juntarem, e se eles não fizerem isso, Cristo vai ficar lá de braços cruzados esperando sua oração ser respondida. De onde sai um raciocínio como esse, não das profundezas do inferno?
e é espalhado por pessoas com sorrisos belos em toda parte. A oração de Cristo já foi respondida como todas as suas orações. E quando o Espírito Santo veio a este mundo, nós nos tornamos um em Cristo. Você encontra um chinês do outro lado da China e você vê que ele é uma pessoa salva e você tem comunhão com ele, uma cultura tão diversa. Nos tornamos um em Cristo, pelo Espírito. E não debaixo de um mesmo guarda-chuva denominacional ou ideias como essas. Um argumento outro contra a separação é que o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 7 que nós não devemos julgar os outros. E esse é um argumento usado de tal maneira que realmente é saturado em toda parte. Não julgueis, diz o Senhor. Assim nós não podemos nos separar dos outros cristãos professos, porque os separatistas independentes possuem um espírito de encontrar erro e condenar os outros. Mas o Salvador disse: não julgueis para que não sejais julgados. Esse é o mais popular de todos, eu creio. Parece que eles não conhecem os textos da palavra de Deus que nos ensinam a exercitar discernimento espiritual. Somente esse texto, essa frase. Em 1 João 4:1, o Senhor Jesus nos diz pelo Espírito: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora. Esse é um texto que nos ensina a usar de discernimento espiritual para nos guardarmos dos falsos líderes. Romanos 16:17, rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e dissensões, afastai-vos deles. Esse texto de Mateus 7, onde o Senhor Jesus Cristo diz: não julgueis para que não sejam julgados, ele está falando contra a atitude hipócrita de ficar procurando falha e falta nos outros. É sobre isso que ele está falando aqui. Ele fala sobre um julgamento condenatório. Ele fala sobre um tipo de julgamento, quer dizer, essa pessoa está condenada. É assentar-se no julgamento para determinar o destino eterno de uma pessoa. É esse o julgamento condenado. Ele não estava ensinando contra o dever do discernimento espiritual, porque se você observar o versículo 15 e 16 do mesmo capítulo 7, onde ele diz: não julgueis, você encontra essas palavras surpreendentes. Ele fala sobre não jogar as suas pérolas aos porcos. Ele fala sobre falsos líderes e profetas vestidos de ovelha. Como é que nós vamos reconhecer tais falsos líderes hoje, que têm uma aparência de ovelha, se nós não usarmos de discernimento ou julgamento? E discriminar entre o que é falso e errado, julgar exatamente isso, colocar diante de você e julgar se uma coisa é certa, de acordo com a verdade, ou errada, de acordo com a verdade. Isso é julgar. Nós somos ensinados a julgar, sim, irmãos. O que quer dizer a discriminar entre a verdade e a falsidade. No mesmo capítulo 7, essas palavras são surpreendentes. Parece que a Bíblia de alguns não possui todos os capítulos e versículos. Ele diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a reta justiça. Então nós somos comandados a julgar. E que tipo de julgamento ele está falando? Sobre discernimento, discriminar, separar entre o falso e o errado. Não cabe a mim me assentar no trono de Deus e dizer: essa pessoa está condenada ao inferno, se eu lido com crente em Jesus Cristo. Mas cabe a mim dizer, tendo a palavra de Deus em minha mão, em minha mente e no meu coração: esse é um grande erro promovido por esse crente. Eu não posso me juntar com essas coisas. A igreja do Senhor não pode estar aberta a essas coisas. Como é que eu vou discernir se uma pessoa espiritualmente não deve receber tais pérolas sem discernimento? Esse é um chamado ao discernimento e ao julgamento segundo a justa justiça revelada na palavra de Deus. Julgueis segundo a justa verdade, justiça, reta justiça. E há vários outros argumentos menores e o nosso tempo não nos permite, mas se nós não discriminarmos e julgarmos entre o certo e o errado, o mundo nos engolirá por inteiro. Satanás é um mestre no disfarce, no engano, não é? Eu mencionei há algum tempo atrás que ele tenta mudar as coisas, primeiro mudando o vocabulário e a maneira das pessoas pensar. Então ele escreve certas frases de impacto e começa a repetir essas frases por aí como um certo partido vermelho do nosso país.
Espalhe, repete tantas vezes, até porque as pessoas creem na mentira porque é tantas vezes repetido. Ele cria as frases como essa que eu acabei de mencionar: não julgueis, simplesmente não julgueis. Ele corta fora a outra parte do versículo. E as pessoas saem por aí: olha, caiu um adultério, não julgue, não julgue. Eu errei, não julgue, não julgue. Não põe o dedo, não diga que é errado, não diga que a palavra de Deus diz. E as coisas são abraçadas, não é, como verdade. E as pessoas, sob o som do amor, amar, acima da doutrina, a doutrina separa, amor reúne. Já ouviu essa frase? Ele espalha isso por aí. E as pessoas abrem os seus braços a todo tipo de coisa nociva às suas almas, sob o pretexto de amor, mas um amor que não está unido à verdade é um vício e não amor. Então ele muda o vocabulário do povo de Deus, e assim muda a concepção, e assim ele traz todo tipo de coisa. Isso tem acontecido nas últimas décadas na Igreja do Senhor Jesus. Amigos, perdoe-me soar tão negativo nesta manhã, mas a separação não é algo negativo. Separação é algo tremendamente positivo. O mandamento da palavra de Deus para nos mantermos limpos do erro e mantermos um testemunho bíblico em pé, no meio cristão, um testemunho distinto, evangelicamente distinto, e nos conservarmos separados de falsa doutrina e seus promotores, não deve ser considerado negativo. É um dos aspectos mais positivos e protetores da obediência cristã. O comando de Cristo a nos separarmos do erro. É positivo porque salvaguarda a pureza espiritual e doutrinária da igreja, bem como a sua eficácia em pregar o Evangelho, sob a autoridade e a unção do Espírito Santo, que só irá testificar e autenticar a verdade pregada. Separação é, por exemplo, uma forma de dedicação exclusiva, não é? Falta de exclusividade compromete o Evangelho. Separação fala sobre fidelidade. Você se une ao teu marido, à tua esposa, e você separa a tua afeição de outras coisas para se dedicar a ela, a ele. Separação fala sobre fidelidade a Jesus Cristo. Como eu poderia dividir meu coração com os inimigos da cruz de Cristo Jesus e usar seus métodos na igreja do Senhor Jesus Cristo? Separação afirma que nós estamos do lado do Senhor e não prestamos qualquer serviço aos inimigos de Cristo. Separação é equivalente a lealdade, fidelidade, genuinidade, manter o que é verdadeiro. Essas palavras mostram a natureza tão abrangente da separação primária e secundária. Colocar-se à parte, santificar-se para Cristo, é algo vital para o crente, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, em um mundo tão corrompido como o nosso. É um chamado gigantesco em nossos dias, separar-se do erro. Deve ser enfatizado. Este é o comando da separação. E o Senhor Jesus Cristo, eu concluo agora. Volte-se comigo para o nosso texto original para concluirmos. O Senhor Jesus, pelo seu Espírito, falando com Paulo em 2 Coríntios 6, 17. Paulo traz essas referências de Deus falando com o seu povo no Antigo Testamento. Eu gostaria que você compreendesse o que ele está dizendo aqui. 2 Coríntios 6, 17. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, lá em Levíticos 26, 12. E não toqueis nada imundo, Isaías 52, 11. E eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui no Novo Testamento, com essas palavras dirigidas ao seu povo particular no Antigo Testamento, direcionando à igreja, porque Israel representa a igreja? Está dizendo a seus filhos e filhas que estão envolvidos com métodos e práticas e ideias mundanas o seguinte: eu desejo recebê-los para serem exclusivamente meus. Eu desejo amá-los e demonstrar o meu poder em suas vidas, mas as suas alianças me causam tristeza e pesar. É isso que ele está dizendo aqui. Eu não posso estar com vocês e abençoá-los como eu desejo, nem manifestar a minha presença no meio de vocês como eu desejo em suas igrejas. Eu desejo muito abençoar de uma maneira poderosa as suas igrejas, as suas vidas e as suas famílias, mas vocês prestam homenagem aos inimigos de meu filho e procuram ajudar aqueles que desprezam a minha palavra.
e ouvem músicas de um mundo degradado e trazem essas coisas para dentro da minha igreja. Vocês entristecem o meu espírito. Eu quero amá-los e recebê-los e andar no meio de vocês, mas eu não posso fazer de modo nenhum a menos que vocês se separem dessas coisas que me ofendem. E quando vocês realmente demonstrarem amor e lealdade a mim, então eu virei até vocês, e o versículo 18, e vos receberei, e serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É isso que ele está dizendo ao trazer esse texto do Antigo Testamento. A igreja. Amigos, essa é a doutrina bíblica da separação primária de grupos não cristãos, não evangélicos, que negam as doutrinas fundamentais da fé. Não podemos nos envolver com eles, nem trazer seus métodos e ideias, e não estamos interessados neles. Separação secundária de grupos evangélicos, reformados, tradicionais, que promovem condutas, doutrinas mundanas, e também daqueles que se associam com eles. Então, uma igreja separada do mundanismo em sua adoração, pregação, evangelismo, conduta pessoal, métodos e ideias, separados para o Senhor, para a sua glória, para o seu uso. Que o Senhor nos abençoe e nos firme nessa fé, e nos dê grande vigor e amor pelas verdades eternas.